Considere as proposições a seguir. Primeiro, Luna nasceu no Brasil ou Luna não nasceu no Brasil. Segunda, se Levi gosta de bolo e Bernardo gosta de sorvete, então Ana gosta de chocolate. Pode-se concluir corretamente que. Do que está falando cada alternativa? Está falando sobre essas proposições aqui serem tautologias ou não. O que é uma tautologia? A grosso modo, é quando eu pego uma proposição e, independente do valor lógico que eu atribua às minhas proposições, ou seja, dizer que elas são verdadeiras ou falsas, estou falando das proposições simples, no final das contas, ela sempre será verdadeira. Então, para a gente ver isso na prática, vamos ver essa situação em cada proposição. Nós vamos jogar os valores entre verdadeiro e falso. Se sempre ela sair verdadeira no final, a proposição como um todo é uma tautologia. Caso não, não é tautologia. Pois bem, na primeira frase, nós temos duas proposições. Primeira, Luna nasceu no Brasil ou Luna não nasceu no Brasil. Então, vamos lá. Dizer que Luna nasceu no Brasil, nós vamos chamar isso de proposição P. Aí, olha só. Aqui está dizendo exatamente o contrário da primeira. Aqui diz que ela nasceu no Brasil. Aqui está dizendo que ela não nasceu no Brasil. Então, eu não posso vir aqui e chamar essa proposição de proposição que. Porque se ela tem tudo a ver com essa, está falando da mesma pessoa e da mesma situação, que é o fato de nascer no Brasil, contudo, ela diz o contrário, nós chamaremos ela de proposição não P, porque esta é a negação da primeira. A primeira diz Luna nasceu no Brasil, a segunda diz Luna não nasceu no Brasil. Então, essa é a negação. E assim, como é que fica então? Simples. Eu só posso atribuir um valor lógico para Luna nascer no Brasil, né? Mas, na verdade, eu tenho duas opções. Ou dizer que ela nasceu no Brasil é verdadeiro. Se aqui for verdadeiro, obriga esse aqui a ser falso, porque ele está dizendo o contrário. Se essa for falsa, acaba obrigando essa aqui a ser verdadeira, ok? Vamos ver o que vai acontecer se a gente fazer esse jogo de verdadeiro ou falso? Vamos supor que a proposição P seja uma proposição verdadeira. Então, vamos lá. P verdadeira. Quando a P for verdadeira, obriga a negação dela, que é não P, ser falsa, certo? Essa é a primeira hipótese. Qual é a segunda hipótese? Dizer que Luna nasceu no Brasil é falso. Então, seria P é uma proposição falsa. Então, obrigatoriamente, a negação disso, que seria a proposição não P, tem que ser verdadeira, porque ela está dizendo o contrário. Então, vamos lá. Vamos supor que a proposição P seja verdade e a não P seja falsa. Então, nós teríamos o quê? Verdade aqui, e aqui dizer que ela não nasceu no Brasil é falsa. Nós estamos utilizando aqui o conectivo ou. O conectivo ou exige uma verdade pelo menos. Pode ter duas verdades, mas tem que ter pelo menos uma para ela ser verdadeira. E nós temos sim aqui uma proposição verdadeira. Então, nessa hipótese, onde a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, sim, nós temos uma proposição verdadeira como um todo. Então, não temos problema nenhum. E agora vamos analisar a segunda possibilidade, que é a de P ser uma afirmação falsa e não P ser uma afirmação verdadeira, porque é o contrário. Então, nós teríamos aqui, Luna nasceu no Brasil, afirmação falsa. Ou, Luna não nasceu no Brasil, a afirmação verdadeira. Mas, de novo, como nós estamos tratando do conectivo ou, eu tenho uma verdade. E se eu tenho uma verdade, toda a minha proposição é verdadeira. Então, qual é a conclusão que eu tiro aqui? A conclusão é a seguinte: independente
do valor lógico que o fato de Luna nascer no Brasil tenha, sempre eu sou obrigado a chegar numa verdade, porque eu troquei os valores e, mesmo assim, no final das contas, eu tive uma verdade. Então, não importa o que eu fizer aqui, sempre vai dar verdade. Então, a proposição 1 é uma tautologia. Bom, então vamos lá. Na proposição 2, nós temos 3 proposições simples. Levi gosta de bolo, Bernardo gosta de sorvete e Ana gosta de chocolate. Ela vai ficar escrita por meio de símbolos dessa forma aqui. Por que o parêntese fica aqui? Porque, olha só, entre o se e o então, que é a nossa setinha, nós temos essa proposição composta. Então, ela é a primeira parte, que fica antes do se, antes do então. Levi gosta de bolo e Bernardo gosta de chocolate. Por isso que tem um parênteses aqui, porque primeiro eu faço aqui, ó, ela é minha prioridade. Então, aí vem, Ana gosta de chocolate. Essa tabela tem 8 linhas. A gente está acostumado a fazer tabela com 2 proposições. Quando tem 2 proposições, ela só tem 4 linhas, que seriam verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Essa aqui seria a tabelinha quando só temos 2. E quando temos 3? Bom, quando temos 3, aí vai ter 8 linhas. 4 linhas onde a primeira é verdade e 4 linhas onde a primeira é falsa. Aí a gente mantém a primeira sendo verdadeira, aí vai fazer, ó, todas verdadeiras, a da direita falsa, a da esquerda falsa, as duas sendo falsas. Lembra que eu estou falando de direita e esquerda, eu estou pensando só nessas duas aqui. E aí, quando todas são falsas, quando a primeira tem todas as suas falsas, aí eu faço a tabelinha igual eu faço de 2 em 2. Verdade com verdade, verdade com falso, falso com verdade, falso com falso. Bom, montei a tabela então, todas as possibilidades. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? É resolver o P e Q. Então, aqui está o espacinho para o P e o Q. Para o conectivo E, uma proposição conectivo E ser verdade, tudo tem que ser verdade. Então, nós vamos olhar para cá, para essa coluna aqui. Para poder ser verdade aqui, tudo tem que ser verdade nessas duas, do P e do Q. Ó. Verdade com verdade, verdade. Verdade com verdade, verdade. Verdade com falso, tá vendo? Sempre vai ter uma falsidade nas outras, por isso tudo está dando falso. Bom, chegou a hora da verdade. Será que tudo aqui vai dar verdadeiro? Bom, eu não sei. Eu já fiz o P e Q. Aí eu vou jogar para o meu R. Lembra, no se então, só vai dar falso se a primeira é verdade e a segunda der falsa. Então, eu vou sair daqui e vou caminhar para o R. Embora a ordem está trocada, eu saio daqui para cá. A primeira deu verdade, a segunda deu verdade, né? Então, essa aqui deu verdadeira. Essa aqui deu verdade e acabou desembocando numa falsa. Veja, eu estou saindo do P e Q e indo para o R. Então, aqui já deu falsa. Eu nem preciso fazer as outras. Aqui, eu não tenho uma tautologia, porque eu saio da primeira sendo verdade e chego na segunda sendo falsa. A título de curiosidade, todas essas aqui vão dar verdadeiras, porque quando a primeira é falsa, tanto faz o que vem depois. Mas por causa dessa linha aqui, nós não temos uma tautologia. Assim, apenas a proposição 1 é tautologia conforme a letra A. Lia nasceu no ano de 1981 e precisa, por medida de segurança, criar uma senha para o seu telefone celular novo com 2 letras e 3 algarismos, necessariamente nesta ordem. Veja, 2 letras, 3 algarismos. Sempre nessa ordem. Primeiro letra, letra, depois algarismo, algarismo, algarismo. Para não esquecer a senha criada, ela vai utilizar somente o quê? As letras do seu nome e os algarismos que formam o ano que ela nasceu. Aqui está. Com base nas condições expostas anteriores, quantas possíveis senhas Lia pode formar para proteger seu novo celular? Bom, na hora de escrever as letras, ela só tem 3 opções, não é isso? Só tem 3 letras no nome dela. Então, para o primeiro caractere, ela só tem 3 opções. No segundo caractere,
De novo, ela só tem 3 opções, porque o nome dela só tem 3 letras. Só podem ser as letras L, I ou A, tanto aqui quanto aqui. Na hora dos algarismos, tem que ser o número do ano que ela nasceu. 1981 tem 3 algarismos diferentes. Tem o número 1, tem o número 9 e tem o número 8, porque o 1 é só uma repetição do primeiro. Então, na hora de escolher algarismo, ela só tem 3 opções em cada uma delas. Aqui ele não falou que não pode repetir, então é 3 em cada caso. Assim, para saber quantas possibilidades nós temos, basta multiplicar todo mundo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3 dá 243, ou seja, a alternativa B. Em um torneio de futebol com 120 atletas, sabe-se que 35 atletas já operaram do joelho e 45 já torceram o tornozelo, e 50 atletas nunca torceram o tornozelo nem operaram o joelho. Assinale a alternativa que indique corretamente a quantidade de atletas que já operaram o joelho e torceram o tornozelo. Então, vamos montar aqui o nosso conjunto. Aqui é quem já teve problema no joelho, não é isso? Operaram do joelho. E aqui é quem já torceu o tornozelo, joelho e tornozelo. E aqui no meio é quem nós queremos, é quem já teve os 2 problemas, né? De operar do joelho e torcer o tornozelo. O que nós sabemos? Que 50 atletas nunca torceram o tornozelo nem operaram o joelho, ou seja, 50 atletas nunca tiveram nenhum desses 2 problemas. Então, nós vemos e colocamos os 50 aqui. Tá? O 50 fica aqui porque eles não tiveram nenhum desses 2 problemas. E agora? Bom, o nosso raciocínio é o seguinte. Nós sabemos que temos um total de 120 atletas. Desses 120 atletas, eu sei que 50 não se enquadram em nenhum lugar aqui, porque eles não tiveram nenhum desses 2 problemas. Assim, nós fazemos o seguinte cálculo. Todos os atletas, menos os que nunca se machucaram, né? Vamos usar essa linguagem, 120 menos 50 dá 70. Então, dos 120, nós temos um total de 70 atletas que nunca tiveram nenhum desses 2 problemas. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, vamos olhar aqui a quantidade de atletas com problema que ele nos relatou. Ele disse que 35 deles operaram do joelho, 35, mas eu não posso colocar o 35 aqui, porque esses 35 temos alguns aqui e alguns aqui. Então, guarda na cabeça esse número, 35 estão em algum lugar aqui. E ele fala que 45 torceram o tornozelo, então temos 45 em algum lugar aqui. Então, vamos somar esse pessoal? 35 mais 45 dá 80. Então, nós temos 80 atletas que já se machucaram. Mas espera aí, como é que está dando 80, sendo que nos meus cálculos anteriores, os que se machucaram são apenas 70? E a resposta é simples. Se tem 10 a mais, significa que existem 10 atletas que foram contados 2 vezes. Ou seja, tem 10 atletas que foram contados entre aqueles que operaram o joelho, e na hora que fizeram a pesquisa de quem torceu o tornozelo, ele também marcou aquela opção. Então, ele foi contado 2 vezes. Logo, a alternativa A é a correta. Em uma determinada turma de um colégio, 35% das crianças gostam de português. 60% das crianças que gostam de português são meninas. E 60% das crianças que não gostam de português são meninos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a probabilidade de se escolher ao acaso um menino nessa turma. Então, vamos descobrir ali a porcentagem de meninos, porque se é para escolher ao acaso, vamos ver qual é a possibilidade que a gente tem de encontrar um menino ali. Bom, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, descobrir quem são os meninos que gostam de português. Veja aqui, ó, ele disse, 35% das crianças gostam de português. Aí continua, 60% das crianças que gostam de português são meninas. Então, veja, ele pegou um grupo de alunos e falou, olha, desse grupo, 35% gosta de português. Desse grupinho que ele separou,
O enunciado falou para a gente que 60% daquele grupo são meninas. Aí pensa comigo, nós estamos interessados na quantidade de meninos. Então, se as meninas são 60%, os meninos são 40%. Por isso, eu vou tirar aqui 40% de 35%. Veja, 35% são aqueles que gostam de português e os meninos são 40%. Viu a relação que eu criei? Ele me deu a porcentagem de meninas, mas é fácil descobrir quem são os meninos. Dos 100%, se 60% são meninas, os outros 40% só podem ser meninos. Então, dos 35% dos alunos que gostam de português, 40% são meninos. Isso representa quanto? 0,35, que é 35%, vezes 40%, que é o 0,4%. Tá? Eu vou deixar uma aula de explicação desse assunto de porcentagem na descrição do vídeo, caso você queira assistir. Então, 35% vezes 40% dá 0,14. 0,14 é a mesma coisa que 14%. Ou seja, os meninos que gostam de português, eles representam 14% do total de alunos. Bom, eu vi quantos são os que gostam de português. Mas tem meninos que não gostam. Então, vamos continuar lendo aqui, né? Ele diz aqui o seguinte: e 60% das crianças que não gostam de português são meninos. Então, veja só, meninos que não gostam de português. Pensa comigo, todos os alunos são 100%. Ele disse que 35% gosta de português. Se 35% gosta, o que falta para chegar em 100%? Falta 65%. Então, 65% são todos os alunos que não gostam de português. Desses 65%, ele vai dizer que 60% deles são meninos. Então, nós vamos tirar 60% de 65%. 65% na forma decimal é essa e 60% na forma decimal é essa. Alguns colocam 0,60. 0,65 vezes 0,6 dá 0,39, ou seja, 39%. Então, de todos os alunos, 14% são meninos que gostam de português. De todos os alunos, 39% deles são meninos que não gostam de português. Assim, basta somar os meninos que gostam de português com os que não gostam. 14 mais 39, 53%. Quando se fala de probabilidade, não é essa a forma adequada, mas a gente não vai brigar com a banca por causa disso, certo? 53% é 53 sobre 100. Essa é a probabilidade. De cada 100 alunos, 53 serão meninos, mas serve o que está aqui mesmo. Letra C, a alternativa correta. Considere que as duas afirmações a seguir são falsas. Bom, se elas são falsas, vamos lá. No se, então. Quando é que uma proposição é falsa no se, então? Quando a primeira é verdade e quando a segunda é falsa. Essa é a única hipótese. Então, verdade e aqui, falsa, certo? Aí nós vamos para a segunda proposição. Aí ele fala de novo de Bruna, né? Bruna é bailarina, isso é falso. Então, aqui eu já tenho que colocar como isso aqui sendo verdade, porque ele está dizendo o contrário. Bruna é bailarina é falso, então dizer que Bruna não é bailarina é verdade. Bom, eu não quero que a proposição também seja falsa. Aqui está usando o conectivo e. Para que uma proposição que usa o conectivo e seja falsa, eu preciso ter pelo menos uma mentira. E aqui já está dando verdade, então aqui vai ter que ser uma mentira, certo? Analisando as duas proposições, é possível concluir corretamente que Bruna é bailarina? Não, Bruna não é bailarina. Letra A está errada. Carlos é pintor? Não, a gente acabou de concluir que isso é falso. André não é cantor. Errado também, porque a gente concluiu que André é cantor. E é o que está na letra D, né? André é cantor, ou seja, a alternativa D.